Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado a Deus por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu nele. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de louvor. Também, ó Deus, porque temos a oportunidade agora de nos colocarmos diante da Tua Palavra. Cremos que ela é a Tua Palavra e cremos que o Senhor nos orienta através dela. Por isso te pedimos agora, em nome de Jesus, use ela e fale, ó Deus, ao nosso coração. Que todos possam compreender a Tua Palavra e o propósito para o qual ela nos foi enviada. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Amém. Você percebeu neste texto curto, primeiro momento fácil de entender, que Jesus está dizendo que todos os mortos ouvirão a sua voz. Está chegando o momento em que todos ouvirão a sua voz e eles sairão do sepulcro. Este texto, Jesus vai nos ensinar, vai fazer uma revelação dessas que, humanamente falando, você fala, mas que coisa absurda. Como é que todos os mortos vão se reunir novamente? Olha que já faz muito tempo que tem gente morrendo na terra. E eles vão estar todos agrupados, de novo. E separados em dois grupos. Aqui diz o texto que está chegando o momento em que eles ouvirão a voz de Jesus, e uma parte vai sair para a ressurreição da vida e outra parte vai permanecer na morte eterna. Eu sei que uma leitura como essa, muita gente já desiste de querer entender, porque ele fala, como será isso? Bem, nós estamos chegando no tempo do cumprimento desses textos. Eu não sei se todos aqui sabem, mas a Bíblia está, na sua grande maioria das suas profecias, cumpridas. E tem uma parte da Bíblia que ainda não se cumpriu, mas está chegando o tempo em que elas se cumprirão numa sequência ininterrupta. Elas se cumprirão. E essa parte que ainda não se cumpriu fala de coisas grandiosas, coisas transcendentes. E muita gente que ignora tudo aquilo que a Bíblia já disse, já se cumpriu, às vezes não quer dar uma devida atenção a esses textos. Mas na Bíblia você vai ver profecias de coisas que, quando elas foram previstas, ninguém jamais achou que elas iriam se cumprir. Quando Deus disse que ia inundar a terra com as águas do dilúvio, a maioria da população da época entendeu que isso não ia acontecer. Quando Deus disse que ia abrir as águas do Mar Vermelho, a maioria, inclusive, de gente de Deus entendeu que isso não tinha como acontecer. E assim, coisas grandiosas, como alimentar uma nação no deserto por 40 anos,
como vestirem roupas sem envelhecerem, sem se gastarem, por 40 anos, cair maná do céu, brotar água da rocha, enfim, coisas espetaculares, extraordinárias. A mais maravilhosa de todas as profecias da Bíblia que já se cumpriu foi aquela que Deus disse que Ele, o grande Deus, o Criador de todas as coisas, se faria homem, e Ele tinha que se fazer homem descendente de mulher, porque era a descendência da mulher que estava contaminada com a morte eterna. Então Jesus tinha que vir ao mundo e Ele não podia ser um outro homem independente do homem que já existia. Ele tinha que vir da espécie maldita para torná-la bendita, da espécie condenada para salvá-la. E assim você imagina o grande Deus, o Criador do universo, conhecido e desconhecido, se tornando um sêmen no ventre de uma mulher, iniciando um projeto que o texto chama ele aqui de Filho do Homem. A profecia disse que isso aconteceria no ventre de uma virgem. Seria uma ação do Espírito Santo de Deus. Um dia aconteceu. E enfim, se você já leu a Bíblia, se você já ouviu a Bíblia, então muitas coisas espetaculares que você já viu alguém pregando, falando, do que Deus fez no Antigo Testamento, do que Jesus fez nos seus dias, todas essas coisas foram preditas com anos, séculos, dezenas de séculos de antecedência, e se cumpriram. Fielmente, pontualmente, de uma forma espetacular, milimetricamente, no tempo. Isto é um aviso, isto é uma profecia, isto é uma garantia para nós que ainda estamos aguardando o cumprimento daquilo que ainda não se cumpriu. Porque tem algumas coisas, uma boa parte da Bíblia que ainda não se cumpriu. E uma delas é esse texto que Jesus está fazendo uma revelação, e ele está dizendo assim, olha, eu vou falar uma verdade. Quando Jesus frisava, em verdade vos digo, ele estava dizendo, olha, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Como um professor que fala assim, olha, matéria de prova, você vai precisar disso já já, em verdade, ele repete. E ele diz assim, olha, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai entrar em juízo. Ele passou da morte para a vida. Nós passamos da vida para a morte quando Adão pecou. E agora passamos da morte para a vida quando cremos em Jesus, na sua palavra, no seu feito, e aceitamos a sua palavra e praticamos. E novamente ele repete no versículo 5. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E depois ele repete esse versículo dizendo que quando os mortos ouvirem a voz do Filho de Deus, todos que se acham mortos voltarão à vida. E eles serão separados em dois grupos distintos. Jesus disse assim, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então veja que ressuscitar, todos vão ressuscitar. Mas uma parte num tempo, coletivamente, e outra parte noutro tempo, também coletivamente, mas todos os mortos viverão. Viverão na seguinte forma, Jesus está dizendo, uns viverão na vida, uma vida eterna, uma vida de honras e glórias, e alegrias e sonhos jamais imaginados pela mente humana, e outros viverão um tormento, um sofrimento também jamais imaginado. Este é um texto que está por se cumprir. Então, desde que o primeiro homem morreu, até o último que vai morrer, todos viverão. Mediante a palavra de Jesus, eles voltarão à vida. E conforme Daniel já havia dito, Jesus repete aqui as palavras de Daniel 12:2, que todos viverão. Essa separação tem a ver daqueles que vão para a vida e daqueles que perderam a vida. Por que foram para a vida e por que perderam a vida? No ensinamento de Jesus, a separação tem a ver com o que eles seguiram e com o que eles serviram.
Se perguntássemos para Deus, por que este grupo foi para cá? E este grupo está para cá? E a vida é tão diferente se eles eram na terra mais ou menos iguais. Aí a resposta tem a ver com o que eles seguiram. Eles escolheram caminho a seguir, quem eles queriam seguir, eles escolheram a quem servir, e no tempo em que eles serviram, eles estavam decidindo sobre os seus destinos. Então parece que decisões simples, comuns da vida, não têm grandes repercussões lá na frente. Mas é um engano. A palavra de Jesus, ela vem nos avisar que Deus tem nos dado muito dele, muita revelação, muitas oportunidades. Nós temos recebido essas revelações, essa bondade de Deus, a vida de Deus, a longanimidade de Deus, as oportunidades, e às vezes não temos correspondido com a nossa determinação de seguir e a nossa determinação de servir. Então, olhar para o fim das coisas, quando elas ainda estão no começo, é um privilégio de quem serve a Deus. Deus, certa feita, usou um profeta e falou: que Deus há como eu que fala o fim das coisas quando elas estão começando? Quem é que avisa o fim de todas as coisas antes delas serem iniciadas? Falou: vede se há Deus como eu. Então, queridos, seguir e servir a Jesus sempre foi e sempre será o melhor e o mais fascinante projeto de vida. Eu acredito que você deve ter um projeto de vida. Projeto é plano, é intento, aquilo que você programa para a sua própria vida. Qualquer ser vivo, racional, tem. E esse projeto de vida não pode ser só um projeto de ficar vivo ou de enquanto viver. Porque na Bíblia está revelado que o homem não morre, ele viverá na morte. E morte nunca foi extinção. Não existe extinção para a vida humana. Está dizendo: todos que morreram se levantarão do sepulcro, ouvirão a sua voz, serão julgados e viverão na morte. É um erro das pessoas acreditar que morte é igual extinção, que morte é inexistência. Não. Morte é separação da vida. Então os que viverão na morte, eles viverão uma vida onde eles não têm mais possibilidade de voltarem a viver a vida como eles viveram. Essa primeira morte que nós conhecemos, ela também é separação. É o espírito e a alma separando do corpo, dizendo assim: olha, esse espírito e essa alma nunca mais viverá nesse corpo aí. Separação, não é extinção. E essa separação está sendo avisada por Deus para você projetar a sua vida, não enquanto você estiver vivo, pensando enquanto você está vivo na carne. Você não vai morrer quando você morrer a sua vida no corpo. Você vai continuar com todas as suas faculdades mentais vivo. É o que a Bíblia revela, é o que Jesus está falando. E há uma sequência de revelação que começa no capítulo 5 de João, e vai o livro de João todo. É um abrir do coração de Deus, agora se fazendo homem, habitando entre nós, o Cristo falando tudo que Deus já fez pela humanidade, tudo que Ele está fazendo pela humanidade, tudo que Ele ainda fará pela humanidade, e aqueles que perderem toda esta ação de Deus, oportunidade de Deus, perderão Deus. E Deus é a vida. Deus tem a vida em si mesmo. E onde Deus não está, ali não tem vida. A vida que tem ali é a vida na morte. É uma separação tremenda. Então, se a tua vida foi projetada para viver seguindo e servindo a Cristo Jesus, esse é o melhor, é o mais fascinante projeto de vida que alguém pode projetar para a sua vida. Mas se no seu projeto de vida não está incluído seguir e servir a Jesus, você precisa conhecer esse alerta de Jesus. Falando que todos os mortos ouvirão a sua voz, que chegará o momento em que todos os homens que já viveram na face da terra e todos que ainda viverão, porventura viverão, e quando todos morrerem, todos eles estarão vivos.
igualmente vivos, separados quanto ao destino, e esta separação quanto ao destino tem a ver com aquilo que eles seguiram, com aquilo que eles serviram. Foi isso que determinou. Não foi Deus que aleatoriamente condenou alguns e inocentou a outros. Tem a ver com as decisões deles. Nós vivemos num tempo em que a palavra seguir tomou um outro sentido. Hoje, se eu disser seguidores e seguidos, você vai ver, todo mundo é seguidor de alguém e todo mundo é seguido por alguém. Se eu perguntar, quem aqui é seguidor de alguém? Você está seguindo, às vezes, mais de um, mas está seguindo um monte de gente. E essa decisão aqui tem a ver com o que você segue. E para você ser seguidor de alguém, essa pessoa se apresenta e oferece alguma coisa. Uma bobeirinha qualquer lá que te atrai, que te encanta. Uma notícia, uma atualização, um vídeo, uma postagem, uma informação. Enfim, alguma coisinha que você fala, vou segui-lo. Aí você não esquece de dar o joinha e se inscreve e se torna um seguidor. Esse seu Deus, esses que têm seguidores, o que eles estão fazendo por aqueles que o seguem? Então veja bem, quando alguém tira Jesus, ele não é um seguidor de Jesus, ele não segue só Jesus, ele segue qualquer outra coisa, ou ele segue Jesus e mais alguma coisa. Esse seu Deus que ele segue, ou a pessoa que ele segue, o que ela já fez, o que ela está fazendo e o que ela poderá fazer por você? Será que a somatória dessas respostas não vai ser muito pouco para você segui-lo? Porque seguir, segundo a Bíblia, é andar com, é viver, é ir junto, é ir com ele, é ir para o mesmo destino. Isso é seguir. Jesus disse, quem me segue não andará em trevas, jamais morrerá. Ele já passou da morte para a vida. Para quem que é uma promessa tão grandiosa dessa? Ele falou, para quem me segue. Só que para seguir Jesus, você não pode seguir mais ninguém. Para seguir Jesus, você não pode ser um seguidor de outros. Você precisa seguir Jesus. Toda orientação e toda informação que ele te dá. Então veja, queridos, que o assunto ele é extremamente fácil de entender, mas ele é muito importante, porque muita gente chegou a falar para Jesus que seguia ele, quando ele falou, não, vocês não me seguem não, vocês estão seguindo o diabo. Falou isso para os religiosos. Aí teve alguém que falou para ele, nós não seguimos você não, nós seguimos Moisés. E ele falou assim, vocês não seguem Moisés não. Porque se vocês estivessem seguindo Moisés, vocês estariam me seguindo, porque Moisés me serviu. Vê que tudo tem ligação com o seguir e servir, nesta grande separação eterna. Então o assunto ele é muito, muito do nosso interesse. Nós estamos vivendo num tempo de cumprimento profético. E a palavra diz que quando houver a separação, ninguém pode mais de lá passar para cá, nem daqui para lá. É aqui que a gente decide essas coisas. É aqui que a gente resolve seguir, é aqui que a gente resolve o destino. O destino você escolhe quando você escolhe o caminho. Não tem como escolher destino. Você escolhe caminho, e o caminho te leva para o destino. E para você escolher o caminho, você escolhe uma porta. Você entra pela porta que te coloca num caminho que te levará para um destino. Jesus está dizendo que o melhor que alguém pode fazer com a vida dele é segui-lo. E para ele explicar isso, ele vai dizer tudo que Deus já fez, porque ele está em Deus, Deus está nele. Ele está dizendo, olha, considere tudo que Deus já fez por você, tudo que Deus está fazendo e tudo que ele ainda fará. Agora, você que não segue Jesus, que segue qualquer outra pessoa, qualquer outra divindade, o que ele já fez por você? O que nesse exato momento ele está fazendo por você? E o que você acha que ele poderá fazer no amanhã por você? Qualquer um, Moisés, Abraão, outros, Face, o YouTube, o Buda, o Maomé. Então quando alguém diz, eu sigo ele, ou ela, ou aquilo, a pergunta de Jesus é, você já considerou o que Deus fez por você, que ele já fez, o que ele está fazendo e o que ele ainda fará? A grande mensagem de Jesus era, eu sou o caminho, quem me segue
Vem e segue-me. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Tem a ver com seguir. E é impressionante a quantidade de pessoas que ignoram esse chamado de Jesus para segui-lo, mas aceitam outras propostas suicidas, loucas, nocivas, destruidoras, nada compensadoras. Podemos dizer burras, tolas, sem nenhum benefício, nem à luz da fé, nem à luz da razão. E por que tanta gente está seguindo tanta gente? Lucas 6,39, Jesus disse, olha, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Ele falou, ninguém sabe onde está o Pai. Você vai seguir quem? Quem você estiver seguindo, é para onde ele foi que você irá. É para onde ele está indo que você irá. Ele falou, o único que veio de Deus sou eu. Ninguém sabe onde está o Pai, senão aquele que veio dele. Então está seguindo para onde? Está seguindo pessoas pessoas e divindades, igrejas, religiões, programas que querem ser seguidos, que querem ter seguidores, mas são cegos guiando cegos e ambos cairão numa cova. O assunto é tão sério que Jesus advertiu as pessoas de cada época baseado nas revelações que elas tiveram para segui-lo. Por exemplo, em Mateus 12:41, Jesus disse assim, olha, os homens de Nínive se levantarão contra aquela geração em juízo e os condenarão. Eu não sei quantas pessoas existiam ou tomaram informação daquilo que aconteceu em Nínive. Em Nínive tinha 120 mil pessoas, população de 120 mil. Mas não sei quantos dos arredores tomaram conhecimento. E Jesus falou assim, olha, aquela geração se levantará no dia do juízo, serão testemunhas de acusação contra as pessoas que não creram em Deus, porque os homens de Nínive creram na pregação de Jonas. E ele falou, e aqui quem está falando com vocês é maior do que Jonas. E vocês não estão crendo. Olha o que Jonas fez e olha o que Jesus fez. Olha o quanto Deus falou de Jonas e olha o quanto Deus falou de Jesus. No mesmo texto, no versículo seguinte, ele diz, a rainha do sul se levantará no juízo e ela condenará as pessoas que estiveram tão perto do rei Salomão. Quem está falando é Jesus. A rainha do sul se levantará das pessoas que estiveram tão perto da revelação de Deus naquele reino e não deram crédito. E ela veio de longe para isso e deu crédito. Então quando alguém fala, não deu para seguir, não deu para servir, sabe por quê? É porque acontecia isso, acontecia aquilo, a rainha vai se levantar e falar, não, eu fiquei sabendo que tinha um homem de Deus aqui e eu vim lá do sul para ouvi-lo. Você estava aqui do lado. Quando alguém daquela geração de Nínive falar, não, nós não sabíamos, falou, não, aqui tem gente que ouviu a mensagem do Jonas e se converteu, se salvou, morreram na esperança. Como que vocês não creram? E eu não estou falando das pessoas da época de Jonas, nem da época do sul, eu estou falando de Jesus. É Jesus que está falando isso para a geração dele. Sabe o que ele disse mais? Ele olhou para duas aldeias da época, Corazim e Betsaida, e falou, ai, Corazim e Betsaida, se o que foi feito aqui no vosso meio tivesse sido feito em Tiro e Sidom, cidades ímpias, pagãs, de deuses que são abominações, Jesus falou, se o que Deus já fez aqui fosse feito lá, eles já teriam se arrependido há muito tempo. Ai de vocês. Todo cristão sabe que choveu fogo do céu em Sodoma e Gomorra. O termo sodomia virou sinônimo de promiscuidade, porque era a promiscuidade que reinava em Sodoma e Gomorra. Os prazeres carnais. E o pecado de Sodoma e Gomorra, disse Deus, subiu até a presença de Deus e Deus mandou fogo do céu e mandou anjos para libertar Ló. E Jesus, no seu tempo, falou assim, Cafarnaum, Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus fixou residência por um tempo, região de Cafarnaum. E ele ensinou tanto e falou tanto ali que ele disse, Cafarnaum, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido o que aconteceu aqui, eles teriam se salvado. Certa feita, Jesus olhou para os seguidores de Moisés, gente que daria a vida por Moisés.
e falou assim: olha, no dia do juízo não sou eu que vou condená-los. Quem vai condenar vocês é Moisés. Moisés vai se levantar no dia do juízo contra vocês, dizendo: vocês não estão fazendo nada que eu ensinei, nada que eu vivi, vocês estão fazendo o que vocês querem com Moisés. Falar de Moisés para um judeu é o mesmo que falar de Maria aqui no Brasil, para os gentios. Ofende, porque falar que Maria vai se levantar para condenar alguém, Maria é acreditada como uma intercessora, a mãe de Deus. E para um judeu falar de que Moisés ia condená-los no juízo era algo que massacrava a alma deles. Mas o princípio é o mesmo. Está dizendo: olha, se vocês ouvissem mesmo Moisés, Jesus falou: Moisés me serviu, Moisés me honrou. Vocês não são servos de Moisés. Eu posso dizer o mesmo de Maria. Maria foi uma mulher especial de Deus, de Jesus. Mas se as pessoas que adoram Moisés e adoram Maria ouvissem de fato Moisés e Maria, eles iam ver Jesus falando: olha, essas pessoas que vocês adoram, essas pessoas que vocês seguem, essas pessoas que vocês acreditam, se vocês entendessem elas mesmas, vocês não fariam isso. Se vocês ouvissem a mensagem dela, elas vão se levantar no juízo contra vocês. Eles se levantarão no juízo. E onde será esse juízo? Quando todos os mortos ouvirem a sua voz. Está chegando o tempo em que todo mundo vai estar junto de novo. E no versículo 30, que é um pouquinho mais difícil de entender, Jesus disse assim: olha, eu nada posso fazer de mim mesmo. Isso daí está determinado por Deus no juízo, na vontade dEle, é a vontade dEle. Tudo que eu falo e faço é aquilo que o Pai me enviou para fazer. É o que eu ouvi dEle, é o que eu recebi dEle, é o que eu estou falando para vocês. Então, queridos, é tempo de nós que somos seguidores de Jesus, é tempo, mais do que qualquer outro tempo, de nós concentrarmos nesse assunto. Está chegando o fim da caminhada, está chegando o momento do destino final, está chegando a reta final, portanto é tempo de foco, de dedicação, é tempo de confiança plena, porque está chegando a hora em que os que seguem Jesus chegarão ao seu destino. E aqueles que serviram a Jesus chegarão ao seu destino. E eu sei que todo mundo diz que segue a Jesus, mas quando alguém falou: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores, ele falou: olha, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas antes de você ir falando, eu vou te seguir, fique sabendo que eu não tenho nada aqui nesse mundo para dar para você. As promessas de Deus, elas são para o reino dele, para o mundo dele. Ele falou: aqui eu não tenho onde reclinar a cabeça. É isso mesmo? Ele põe à prova. Ele não é como os seguidos de hoje, que aceita gregos e troianos, todo tipo de gente. O importante é ter gente seguindo. Jesus disse: olha, você quer me seguir? Então você vai ter que negar você mesmo. Vai tomar a sua cruz e vai me seguir. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Alguém disse para ele: Senhor, eu vou segui-lo, mas só deixa eu resolver uma questão aqui, eu preciso sepultar meu pai. Ele falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Eu nunca vi um morto sepultando um morto. Quem sepulta morto é vivo. Mas Jesus disse: espiritualmente, quem não está nele está morto. Então deixa esse pessoal que já morreu, que não se importou o chamado para a vida, que não quis seguir o Senhor da vida, que se importaram com qualquer outra coisa na vida, mas não tinham um projeto de vida eterna, eles tinham um projeto de viver. Pessoas que tinham um projeto enquanto viver, nunca se importaram com o chamado de viver para sempre, não amaram a vida, desistiram da vida, banalizaram a vida, perderam a vida. Deixa os mortos. Nós sabemos como é que a gente faz com alguém quando morre. Pode ser a pessoa mais amada sua, quando é uma fatalidade, você diz: ela morreu, você sabe que então você não pode mais ficar junto com ela. A separação se deu. E a qualquer custo você tem que se desvincular. Você continua na vida e a pessoa terminou nesta vida as oportunidades dela.
É assim que alguém decide continuar vivendo. Ou então você vai lá e tira a sua vida também, vai para o mundo dos mortos. Muita gente faz isso. Então, a qualquer custo, entendendo ou não entendendo, uma coisa você entende, que a partir dali você tem que se separar. Não faz mal se a pessoa que morreu tem 1 mês, ou 100 anos, ou 50 anos, não sei o grau de afinidade, o quanto você ama, mas o fato é que quando alguém está morto e o outro está vivo, eles precisam ser separados. Pensa isso agora em vida eterna. Se você foi chamado para a vida eterna, você precisa se desvincular de qualquer tipo de morte. Não tem como vida e morte coabitar. Senão você vai perder sua vida. Alguém falou, Senhor, eu te sigo. Claro que eu te sigo. Só que eu preciso resolver isso aqui, ó. Só sepultar isso daqui e já vou. Fala, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Você quer ir para o lado dos mortos? Então deixa que eles se viram. Choca, né? Fere. Fala, não, eu não quero me separar. Mas a morte está aí para ensinar todo mundo, todos os dias, que quando ela chega na vida de alguém, a separação se dá e acabou. A qualquer custo. Então, seguir Jesus, eu te seguirei, Senhor, por onde quer que for. Ele falou, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele veio aqui só para buscá-los para a vida. Não tem mais nada para oferecer para vocês aqui. É a vida e a vida eterna. Então, você quer vir para a vida? Deixe os mortos, vem viver. Você aceitou o chamado? Então não olhe para trás. Foi chamado, colocou a mão na arada? Então não olhe mais para trás, olhe agora para a vida. É uma questão de vida ou morte e vida eterna. Veja que a separação que Jesus está falando, olha, vai chegar a hora em que todos os mortos que estiverem no túmulo, como diz lá em Apocalipse, todos devolverão os seus mortos, até o além devolverão os seus mortos, o mar devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos, e todos estarão vivos. Porém, haverá uma separação. E essa separação tem a ver com o que cada um seguiu, o caminho que ele seguiu, conforme a profecia de Jesus aqui, que está para se cumprir. Isso tem a ver também não só com o que ele seguiu, mas com o que ele serviu. Você foi servo de quem durante a sua caminhada? Você é servo de qualquer coisa que é o seu Senhor. Então eu sei que todo mundo fala que serve a Deus, mas na verdade isso é uma fala. Nós falamos que servimos a Deus, mas servimos qualquer outra coisa que não é Deus. Da mesma forma que a pessoa segue qualquer um e qualquer coisa, mas tem dificuldade em seguir Jesus. E seguir e servir Jesus é o melhor projeto de vida. É um projeto de vida eterna. Mas você precisa entender que seguir é andar com, é viver com, é aprender com, é estar com Ele, é seguir no destino. Como diz, quem me segue não andará em trevas. Servir Jesus é fazer pelos outros, ou por aqueles que Jesus quer alcançar, tudo aquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Você sabia que fazer o bem para as pessoas melhora as pessoas? Você sabia que servir os outros melhora a qualidade do servo? É verdade. Fazer bem para alguém faz bem para quem faz bem. Quando você deixa alguém feliz, e a razão da felicidade dele foi a sua vida, isso te deixa feliz. Quando você consegue fazer alguém sorrir, isso produz em você um sorriso. Entende por que vivemos num mundo em que as pessoas têm tudo para ser felizes, são amarguradas? Porque elas são apenas receptoras, elas não são portadoras. Elas sempre querem coisas para fazê-las felizes. E, na verdade, o que nós precisamos para melhorar a nossa vida é a nossa ação de melhorar a vida de alguém. Quando você faz por alguém, aquele feito, aquela ação, produz coisas em você. Tem uma capacidade transformadora dentro de você. E quando você faz alguém sorrir, misteriosamente isso produz em você uma vontade de sorrir. Quando você consegue abençoar alguém, misteriosamente isso produz bênção dentro de você. A ação. Igual aconteceu com Cristo, que ele falou, não, eu vim a esse mundo para servir, eu não vim para ser Senhor, não. E vocês deveriam fazer o mesmo, porque entre vocês eu sou como quem serve. Jesus
servindo os seus discípulos, dizendo: olha o exemplo, eu sou o servo de vocês. E essa violenta separação, queridos, tem a ver com quem nós seguimos e com quem nós servimos. E nós precisamos melhorar o foco nesse Cristo que nós seguimos, porque quem já fez tanto por você, quem está fazendo tanto por você, e quem poderá fazer mais por você? Se a resposta é incomparavelmente Jesus, não tem como, ele é incomparável. Os outros morreram, os outros não puderam nem ajudá-los. As pessoas que querem ser seguidas, elas não se aguentam nem com elas. Elas têm nada para oferecer. Por que me querem? Seguindo-as. O que podem oferecer? Então, se Cristo é incomparavelmente o melhor, o maior, o projeto de Deus, o grande Deus entre nós, e ainda nos chama para segui-lo, por que a rejeição? Por que a troca por coisas menores? Por que tão ofensiva e brutal rejeição? A quem é digno de toda confiança, de toda lealdade, de seguirmos fielmente. Você precisa saber disso nesses últimos dias. Essa sequência resumidinha. Em João 5, 24 a 30, Jesus está fazendo uma revelação dizendo: olha, a sua última chance de você viver para sempre. Está chegando a hora em que os mortos todos ouvirão a voz e viverão. E eles estarão separados. E o motivo da separação tem a ver com o que seguiram e com o que serviram. Estamos sabendo disso. No capítulo seguinte, ao capítulo 6, versículo 35 ao 51, Jesus faz uma longa revelação dizendo: olha, eu sou o pão da vida. Vocês são cheios de vontade, cheios de garra, de determinação pelo pão que perece. Mas eu vejo uma preguiça de vocês quanto a granjear o pão da vida eterna. E Jesus está dizendo que ele não é o pão do estômago, ele é o pão da vida. Ele está dizendo assim: olha, toda vida precisa ser alimentada. Você sabia que Adão, antes de pecar, ele comia das folhas da árvore do jardim e ela servia para a sua saúde? Você sabia que antes de pecar, no jardim tinha uma árvore chamada árvore da vida? Você sabe que está revelado no Apocalipse que depois do juízo final, quando não tiver mais demônios, nem morte, nem dor, nem praga, quando a vida estiver no seu estado perfeito, ainda assim haverá árvore da vida, que ainda assim os homens comerão das folhas da árvore, onde eles permanecerão vivos eternamente. Está escrito no Apocalipse. Isso é uma revelação dizendo para nós que toda vida, para se manter vida, ela precisa estar conectada com alguma coisa que lhe dá vida. E Jesus, quando veio, ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem viver em comunhão comigo não morrerá. Você não corre risco de morrer. Ainda que você morra a primeira morte, a separação, a sua vida, mesmo que habita dentro deste corpo, continuará viva. Você vai ver a repetição deste assunto quando ele fala da videira. Ele fala: eu sou a videira e vós sois as varas. Toda a vara que está em mim, ela é podada para que dê mais fruto. A vara que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Ele está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Fique sabendo, onde não há conexão com Deus, não há conexão com a vida, a morte é certa. É questão de tempo. Isso é uma mensagem que interessa a quem ama viver, a quem não quer morrer, a quem acredita na vida eterna, na ressurreição. Por mais mirabolante que isso pareça para nosso tempo, alguém falar em vida eterna, ressurreição, todos os mortos vivos, isso é uma coisa que está na superfície da Bíblia. Abre a Bíblia lá em Apocalipse, a partir do capítulo 20, você vai ver no dia do juízo todos os grandes e pequenos em pé diante dele. O mar devolveu os seus mortos, o além devolveu os seus mortos, e todos estavam lá vivos e em pé, e abriram-se os livros e foram julgados. Julgados com o quê? Cada um segundo as suas obras. O que você seguiu e o que você serviu pesa, conta, decide. Está escrito lá, na superfície, para ser entendido numa primeira leitura. Tem a ver com tudo isso. Então, queridos, no capítulo 15, é um reforço do que está escrito no capítulo 6, Jesus dizendo: olha, onde Jesus morreu, ali não haverá vida. Entende por que o diabo trabalha no mundo,
não é para matar as pessoas, mas é para matar Deus na vida delas. O inimigo veio para matar e roubar e destruir as vidas. Sabe como é que ele destrói as vidas? Destruindo a conexão delas com Deus, porque aí elas morrerão de qualquer forma. Aí vai se cumprir o que está escrito no Apocalipse. Foi para o lago de fogo o dragão, o anticristo, o falso profeta, seus anjos e todos aqueles que foram enganados. Gente que enquanto estava vivendo a sua vida, seguindo e servindo, nunca pensaram que eles passariam a eternidade com o diabo e seus anjos no lago de fogo. Vivos lá. Isso não é o sonho de ninguém, nem da mais terrível das pessoas na terra. Ninguém nunca fez um projeto de vida querendo passar a eternidade com o diabo e seus anjos. Mas está escrito no Apocalipse que aqueles que foram enganados, porque ele matou Deus na vida delas. Então qualquer lugar que Jesus morrer, ali acabou a vida. Ele é a vida está nele. Antes da queda, durante o tempo da queda e depois da queda. Ele é a vida, o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 12, você vai ver Jesus inaugurando um reino, montado num jumentinho, servindo de piada, e muita gente rindo, e o seu reino vai crescendo, ele vai para a cruz, ele vence, e algumas pessoas entram neste reino a partir dali, e muitas pessoas nem perceberam que este reino foi inaugurado, que o rei foi rejeitado, e que o reino passou, está passando, e que daqui a pouquinho não terá mais chance das pessoas entrarem neste reino. Veja que o mundo nem percebeu, o tempo passou, o Cristo que viria veio, o Espírito Santo que ele enviaria, ele enviou, a igreja que ele falou que arrebataria foi arrebatada, e o reino que ele inaugurou existiu. Muitas pessoas perderam a oportunidade, estiveram tão perto, e ele passou. Você vai ver no capítulo 14, quando Jesus se despede dos discípulos, e ele faz uma promessa, ele falou, olha, mais um pouquinho, e vocês não vão me ver, e mais um pouquinho e a gente se encontra de novo. Aí os discípulos falaram assim, mas o que ele quer dizer com isso? Um pouquinho me verás, daqui a pouquinho você não me verá, mas um pouquinho você vai me ver de novo. Aí Jesus explicou que ele estava indo, e ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo ficaria no lugar dele, chamado de outro Consolador. Aconteceu em Atos 2. Ele vai ficar aqui com vocês, e ele vai convencer vocês. Nós estamos aqui hoje, num culto de domingo, servindo a Deus, por causa do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, tenha certeza disso, você não estaria aqui. É a ação dele. Jesus disse, ele vos convencerá. Ele vai agir, ele vai falar da minha pessoa. Ele me glorificará. Assim como eu falei da pessoa de Deus, o Espírito Santo vai falar da minha. Ele vai testificar Jesus. Ele não vai receber glória humana e nem vai dar glória humana, nem denominacional. Ele vai falar de Jesus. Ele vai enaltecer Jesus para as pessoas, mostrar que Jesus é o único que deve ser seguido, que Jesus é o único que deve ser servido. O Espírito Santo focará a palavra dele em Jesus. E aí Jesus se despede dizendo, olha, mais um pouquinho eu vou. E falou para Pedro, que falou, Senhor, mas... Jesus falou, para onde eu vou agora você não pode ir, Pedro. Agora não. Daqui a pouquinho eu volto. E aí a gente se encontra de novo. No capítulo 16, ele fala do Consolador, que vai estar conosco para sempre. No capítulo 20, nós temos a ressurreição de Jesus, que ressuscita e aparece aos discípulos por um período de 40 dias, confirmando que era ele mesmo, aquele Cristo que vocês viram na cruz. Conforme ele havia predito, 3 dias depois, ele ressuscitou. Conforme ele prometeu que ele ressuscitou, ele ressuscitaria todos que o seguissem. Pediu para tocar nas suas mãos que foram pregadas, no buraco dos cravos, dos pés. Andou com eles, conversou com eles, ensinou eles e falou, eu estou indo agora e daqui a pouquinho a gente volta. Terminando o livro de João, você já vai encontrar Jesus no capítulo 1 de Apocalipse glorificado. O Cristo que João vê no céu agora não tem nada a ver com o Cristo que ele viu na terra. Ele é glorioso. João não consegue olhar para o seu rosto. O máximo que João conseguiu, na sua visão, não era nem com os olhos carnais, na sua visão foi olhar para os seus pés, que reluzia como o sol ao meio-dia. E ele falou, do seu rosto fugiu o céu e a terra. Esse Cristo manda mensagens para a igreja,
e mostra para João, olha, já está feito o novo céu, a nova terra, a cidade santa, as moradas celestiais, a nova Jerusalém, tudo já está feito. Deu até detalhes, falou, olha, na nova terra não tem mar. Então quem gosta de pegar uma praia, esquece isso. Falou, e o mar já não existe também. E fala da vida gloriosa. Quem tem tantas informações? Porque alguém que faz tanto, porque alguém que revela tanto, porque que alguém tão poderoso não é seguido por todos? Porque nós não somos unanimidades em falar, eu sigo a Cristo e ponto, não preciso seguir mais ninguém. É tudo que eu preciso. Eu sirvo a Jesus e acabou. Então, queridos, é tempo da gente vigiar, porque é tempo de cumprimento profético. Não é uma escolha aleatória de Deus dizendo, olha, todos os mortos ouvirão e eles estarão de um lado salvos, de outro lado perdidos. Aqui uma vida incomparável de felicidade, de glória, de eternidade, onde não haverá morte, nem pranto, nem lágrima, nem dor, onde tudo é alegria, tudo é felicidade, onde não tem adeus, onde não tem despedida, onde qualquer coisa imaginária que entristece não existe. E no outro lugar é o oposto, não tem a menor esperança de nada. E a boa informação para nós que estamos no tempo das decisões é que tudo isso tem a ver com o que nós seguimos e com o que nós servimos. Deus já fez isso para todos, a oportunidade foi dada a todos. Igualmente, indistintamente. Agora é a responsabilidade humana. Veja que os avisos de Jesus são avisos severos. Olhar para uma cidade e falar, olha, eu já fiz aqui no meio de vocês coisas que já era para vocês terem se arrependido. É isso mesmo? É Jesus dizendo, você tem informação, você tem conhecimento, você não é uma pessoa inocente a respeito das coisas de Deus. É isso mesmo? É uma escolha? É uma decisão? Ele dizendo para alguém assim, olha, tem muitas pessoas que com metade do seu conhecimento já teria se arrependido há muito tempo. Já teria decidido seguir a Deus fielmente. É isso mesmo? Você tem certeza do que você está abrindo mão? Você está no comando da sua vida, você decide por ela. É isso mesmo que você está decidindo? São avisos severos de Jesus. Quando alguém olhou para ele e falou assim, para o senhor me provar que o senhor é Deus, faça um sinal no céu. Ele falou, não vou fazer nenhum sinal, não. O único sinal que vai ser dado para vocês é o de Jonas. Ele não teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no centro da terra. Se você quiser, é isso. Se você não quiser, é porque você não quer servir a Jesus. É porque você não quer seguir a Jesus. Então nós estamos vivendo num tempo, queridos, que nós temos muito conhecimento de Deus. Nós temos 6.000 anos de histórias de cumprimento profético. Nós temos hoje ao nosso favor os depoimentos científicos. Aquilo que a ciência até ontem falava, não tem prova, isso não existe. Hoje ela vem a público, pianinho, quietinho, dizendo, olha, Deus existe sim. Existe um Criador sim. Existe uma causa primária sim. Ele continua invisível, ele continua insondável, mas cientificamente já é comprovado a sua existência. Nós nunca precisamos do cientificamente comprovado, porque nós fomos chamados para segui-lo pela fé. Então hoje qualquer pessoa que tem um mínimo de amor pela vida, qualquer pessoa que não quer desistir de viver e antenado aos acontecimentos, tem do próprio Deus avisos dentro dela, percepções de que é tempo final, chamados de Deus, impulsos de Deus. São chamados do Espírito no teu espírito, que muitas vezes as pessoas se endurecem. E o aviso de Jesus está dizendo, olha, é isso mesmo. Olhou para uma vilinha e falou, olha, se já fizesse o que já foi feito aqui nessa vilinha aqui, ó, lá em Sodoma e Gomorra não tinha caído fogo do céu, eles tinham se arrependido. É que eles não tiveram essa chance que você está tendo. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a nós vivermos todos os dias da nossa vida focado em segui-lo e em servi-lo. O resto é resto. Cuide
de seguir fielmente a Jesus. Cuide de servir fielmente a Jesus. E aí, você é a pessoa mais feliz do mundo. Você é a pessoa mais sortuda da vida. Nós seremos as pessoas mais abençoadas, porque as coisas que Deus tem preparado para aqueles que vão se salvar, nós não podemos descrever, são insondáveis. As maravilhas incontáveis que Deus preparou para aqueles que serão salvos. E tudo isso Deus preparou para os seus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Antes de orarmos, eu quero que você nesta oração preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você não tem certeza de estar ou não seguindo a Cristo, deixa isso certo hoje dentro de você. Decida isso agora. Fala, a partir de hoje, eu quero seguir a Jesus fielmente. Não deixa isso incompleto, mal resolvido. Que essa pergunta não tenha como resposta, olha, não sei. Às vezes sigo, às vezes não sigo, não estou muito certo. Não faça isso. Tome uma decisão hoje de segui-lo fielmente. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Eu sei que você também pode ser útil a Deus. Deus quer que você o sirva. E se você puder hoje fazer esse compromisso com Deus, Deus, eu quero te servir antes de servir qualquer outra coisa. Eu quero primeiramente servi-lo. Eu quero aproveitar as minhas oportunidades e fazer aquilo que o Senhor faria se estivesse na minha vida. Deixa isso resolvido dentro de você. Todos os dias da nossa vida, vamos deixar isso resolvido dentro de nós. E aí, viva tranquilamente. Sonhe tranquilamente, firmado nas promessas de Deus para a sua vida. Elas se cumprirão. E nós nos alegraremos, nos regozijaremos na presença dEle. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos envia. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, olha para a nossa vida agora e Espírito Santo de Deus nos ensine a seguir Jesus fielmente, sem distrações, sem acordos, sem desvios, mas que essa seja a decisão mais séria da nossa vida, a decisão mais importante da vida de todos que aqui estão, a decisão de segui-lo fielmente por toda a nossa vida. Ensina-nos também, ó Deus, a aproveitarmos as oportunidades de serviço, de ser útil. Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma obra para fazer na terra e que o Senhor faz essa obra também através de pessoas. Nós somos as pessoas, ó Deus, que hoje decidimos aqui ser seus servos. Servi-lo, ó Deus, em cada uma das nossas oportunidades. Nós não queremos perder uma só oportunidade que o Senhor nos der de te servir, ó Deus, enquanto estamos nessa vida. É no nome de Jesus que eu te peço, ó Deus, pela vida de todos. E o teu nome, Senhor, para sempre será glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.